Olha, eu fui citado, peço 30 segundos aí para uma resposta, né? Na verdade, com toda a ideia de verdade aí bem direitinha, né? O professor Saldiva teve a ideia, me chamou para dizer, monte um grupo, né? Constitua um grupo sob a orientação dele, não é? E desse grupo inicial, as duas pessoas imediatas que eu procurei foram o Lino e o Menezes. Falei, se vocês toparem, nós vamos, se não, eu vou dizer que participo, mas coordenar não, não é? E eles toparam desde o primeiro momento, e quando o trabalho começou a andar, a gente teve de imediato Marinês, Cordão, do povo que está por aqui mesmo, né? Bernadette, desde o início, quer dizer, havia um movimento aí que foi se constituindo numa cátedra pela visão empreendedorística do Naumar, não é? Empreendedorismo no melhor dos sentidos, né? De sair da paróquia e chegar no universo. E ele foi recebido com essa mania de grandeza, né? Com todo respeito e com todo o desejo de quando crescer, eu quero ser igual a ele, né? que se vê todo limão matéria-prima para fazer uma limonada. Com o Naumar não tem problema, né? Mas, repito, então o trabalho foi coletivo desde o primeiro momento. Se a meia hora, ou meio-dia, ou um dia que existiu entre o contato e a cumplicidade, o contato com o Saldiva e a cumplicidade com os dois primeiros, que foram o Lino e o Menezes, isso é um fato, não há, assim, nós trabalhamos juntos desde o início, né? E isso agora é irrelevante, nós estamos falando do professor Bose. Vamos em frente. Menezes. Bom, como nós estamos falando do livro, o livro foi escrito por meia centena de pessoas, pelo menos, né? Trabalhado, etc. Mas houve uma tessitura importante que leva à produção disso, e nessa tessitura teve uma pessoa essencial, que não foi mencionada ainda, que é a Sônia Chacone, que está aqui conosco. Sim. Ela armou a coisa. Então, um livro, para ganhar tem uma série de processos, etapas, etc., e a Sônia foi essencial nisso. Eu quero falar de outras coisas, né? Ecleia e Bose eu encontrava, às vezes, bebendo num boteco na Rua Pinheiros, que eles frequentavam muito, eu passava por lá, né? Então, há uma amizade assim, de esbarros, assim, e Instituto de Estudos Avançados, para mim, é sinônimo de Alfredo Bose. Não consigo pensar em IA sem pensar no Bose. Então, mas eu queria falar um pouquinho desse prédio aqui. Eu comecei minha graduação aqui nos anos 60, nesse prédio. Aqui era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, porque a universidade não é a escola politécnica, a faculdade de medicina pré-existentes ou de agricultura. Ela começa aqui. E eu fui aluno aqui de gente muito interessante, importante, e tal, de quem fiquei amigo, como Mário Schember, nesse prédio. Depois, há um momento dramático que a Batalha da Maria Antônia, né? Que eu vivia aqui também nesse prédio, e aí eu já estava me graduando praticamente, ou graduado. Então, eu estou falando dos anos 60. Houve uma série de outros eventos, mas eu queria lembrar, num momento, nessa sala aqui, com Antônio Cândido, meu amigo Antônio Cândido, sentado aqui fazendo a palestra de abertura. Esse prédio tinha passado para a Associação Comercial Brasileira. E eu tinha uma amizade com o secretário de Educação, né, e com ele nós armamos a volta desse prédio para a Universidade de São Paulo. E convidamos o Antônio Cândido para fazer a palestra de recuperação desse prédio para a USP. Então, nessa sala tem essa emoção, tá certo, da recuperação simbólica
desse prédio, que parte da minha vida foi travada aqui nessas batalhas, como a Batalha da Maria Antônia, e esse simbolismo todo faz parte, de certa maneira, de um lado, por assim dizer, glorioso da Universidade de São Paulo. Né? E eu só estou falando dessa emoção porque esse prédio me evoca essas emoções todas. O trabalho junto à cátedra foi o meu leito principal de navegação nos últimos 5 anos. E tem, quer dizer, cada figura que olho aqui, a minha ura aqui na fila da frente, né? Quantas batalhas, né? Junto às escolas públicas, né? Que a gente travou junto. Então, cada pessoa que eu vejo aqui me evoca lembranças de fazeres, de batalhas e de coisas. E eu acho que a gente vive talvez um dos mais dramáticos momentos para o mundo e para o Brasil, desde que eu me entendo por gente, ou seja, há quase muitas décadas. Eu vejo uma crise complicada e a falta de rumo, a falta de projeto. Houve um tempo que o projeto tinha origem no século XIX, que era o Marx e o pensar. No século XX, Keynes e outros pensavam, nem Marx nem Keynes. Nesse momento nós estamos sem programa do para onde ir como humanidade. E há um desgoverno no sentido da falta de projeto, do para onde ir. E quando você vê essas duas guerras que tomaram conta do nosso espírito por conta da imprensa e tudo mais, mas há muitas outras guerras acontecendo e nós não temos proposta de como administrar isso. Eu acho que esse século é certamente um século ainda de economia de mercado, dominante. Eu brinquei com um índio com quem na cátedra nós trocamos, nós vivemos uma floresta chamada mercado, e não há alternativa nesse momento, e talvez nem no próximo século. De toda maneira, essa falta de rumos nos dá a nós, acadêmicos, por assim dizer, e acho que Bose é um símbolo desse olhar generoso sobre o mundo. Nós temos uma responsabilidade importante que é, quem sabe, sonhar projeto. Sonhar projeto para o mundo. E o Brasil está num momento bastante delicado e navegando num fio da navalha muito complicado. Não se resolve com BRICS, nem se resolve com outras invenções, tá certo? Nós estamos dançando um ritmo complicado e novo. Então, eu sinto que o espírito de Alfredo Bose, que está expresso nessa quantidade de trabalhos, que juntou tanta gente e tudo mais, um convite para que nós repensemos. Nós estamos muito ligados à educação de base, porque pensar futuro é pensar juventude e pensar escola básica, que é o sentido da Cátedra Alfredo Bose de Educação Básica. Mas esse pensar futuro precisa de um rumo, precisa de uma perspectiva a ser dada para os jovens. E eu diria que, nesse momento, nós estamos sem essa perspectiva. Por isso, a inspiração de Bose é uma inspiração para que nós convidemos a juventude a pensar junto conosco, experiência e energia, em um momento, me parece, bastante delicado. Eu percussiono literalmente, porque com a pretensão de quem sempre quis fazer política, eu pergunto onde é que foi que eu errei, tá certo? Porque a gente olha partido e tal, confusão de todo lado, e eu acho que essa falta de rumo
nós temos que pegar personagens dos quais eu tive o privilégio de ser amigo, Antônio Cândido, Mário Schember e tantos outros. Eu acho que nós vamos ouvir você sobre o Bose, mas eu acho que o espírito generoso do Bose tem que nos inspirar para, quem sabe, conceber novos rumos. Eu acho muito sinceramente que mundo e Brasil estão, nesse momento, sem rumos. Nós voltamos a ser produtores de matéria-prima para o mundo, para um outro lado do mundo. Nós somos grandes produtores de alimento num país que passa fome, só para dar uma ideia. Aí, quando você pensa o ciclo da borracha, do café, do não sei quantos e tal, nós estamos no ciclo agora da soja e do que mais. Quando você pensa do que mantém esse país. E, ao mesmo tempo, com o mundo do trabalho empregatício, do mundo do emprego desaparecendo, se diluindo, né? Você se transporta numa cidade como essa com motoristas que são ex-engenheiros, ex-administradores, ex-não sei quantos. Essa uberização é uma parte desse desconcerto que nós estamos vivendo. Então, a experiência que essas quantidades de atividade em que me envolvi me mostra insuficiente para pensar o que fazer do ponto de vista social, político, cultural, nesse instante. E eu acho que essa sala, esse momento aqui, me inspira a convidar que nós pensemos futuro de uma maneira mais generosa. Certamente, quando eu mencionei Marx, extremamente inspirador de gerações do pensar um futuro mais generoso. Mas o proletariado industrial, para quem ele entregou a tocha olímpica, virou autômato. E autômato não faz revolução. Então, a necessidade desse repensar é muito importante, e talvez o fato de estar nessa sala, que tem esse simbolismo todo, eu faria um convite para que pensemos, ousemos sonhar um futuro mais generoso do que o que se avizinha nesse momento. Vocês me desculpem, a emoção dessa presença desses amigos aqui me convida a falar isso, e eu quero agora ouvir falar do Bose. É fundamental essa lembrança da Tatiana. A Tatiana foi o elan, a energia que a gente precisou em certos momentos e continua a precisar, não é? Ela junto com a Sônia, mas ela, em alguns trabalhos eu também tive essa impressão com a Ariadne, né? Mas esse grupo que a Tatiana representa foi fundamental. E veja, o principal capítulo do livro, que é o encerramento, que o Menezes já está na fala dele, mas a Tatiana participou efetivamente, né, no último capítulo daí. Quer dizer, essa visão do todo, a gente deve a ela também. Ela conduz e a gente dá palpite. Preferem que eu fale? Ou falamos sobre Bose? Pela estrutura, como o meu encerramento. Achei que eu ia falar um pouquinho depois. Mas, para mim, é uma honra e uma alegria estar dividindo essa mesa com os meus mestres. Então, me sinto muito privilegiada de estar aqui também representando os meus colegas pós-doc. E aí eu queria trazer um pouquinho dessa perspectiva sobre o encerramento da obra, que fala sobre o futuro da educação. E esse tema, para mim, é um tema muito sensível, inclusive porque foi o tema do meu doutorado. Então, no meu doutorado, eu olhei para a educação básica. E para a educação básica, identifiquei que existia um movimento na época, eu defendi em 2016,
Então, naquele momento, defendi a ideia de um momento de renovação educacional em que várias escolas estavam trazendo novas perspectivas, novas formas de se estruturar, a partir de 3 grandes tendências. Uma que é a perspectiva democrática, a outra que é uma perspectiva tecnológica e a terceira uma perspectiva de educação integral, em que o ser humano é visto em outras lógicas além do seu cérebro. Então, as escolas podiam, de várias maneiras, se reestruturarem olhando para essas 3 grandes tendências e que muitas vezes estão articuladas. Porém, na própria tese, olhando para uma perspectiva histórica, eu via que aquele momento em que aconteceram outras vezes no país eram seguidos de momentos de repressão. E isso em 2016. Então, estávamos num momento de florescimento de iniciativas, mas que historicamente nos dava a entender que possivelmente teríamos também um momento de repressão. E, de fato, a gente teve um processo de que reduzimos essas iniciativas e que essas iniciativas, de alguma maneira, também foram silenciadas, alteradas, algumas, inclusive, fechadas. E aí, quando a gente tem esses momentos históricos, a gente tem, paralelamente, um surgimento ou uma intensificação de processos educacionais que se reduzem muito a sistemas de ensino, a apostilas, são esses processos educacionais que avançam nesses momentos. E agora, como coordenadora de uma licenciatura, eu pude olhar isso no ponto de vista do ensino superior, como que isso impactou também o ensino superior, porque minha pesquisa era baseada na educação básica. E o que eu percebi é que no ensino superior a gente também está com esse desafio. Hoje, se a gente olhar quem faz a formação de professores no Brasil, não estou falando das capitais, que felizmente temos as universidades públicas e o terceiro setor também com alguma atuação, mas hoje no Brasil quem forma o licenciando são cursos com foco no mercado. São cursos que não estão olhando para uma capacitação digna, para uma formação ampla do professor e do pedagogo e dos licenciados como um todo. Então, agora no ensino superior, eu percebi que a universidade, como o nosso livro traz, a Universidade de Educação Básica, ela tem uma responsabilidade enorme para a formação dos professores. E aí eu trago até como um exemplo, uma ilustração dessa minha fala, uma oportunidade que eu tive algumas semanas atrás de participar de um grupo de trabalho envolvendo alguns secretários municipais e algumas universidades e instituições do terceiro setor, para discutirmos uma possível parceria entre a universidade e a escola básica, a rede pública de ensino. E nessa conversa, um dos secretários coloca assim na mesa de trabalho, mas eu não sei se esse projeto seria possível com a universidade pública, porque, ao meu ver, os professores das universidades públicas não vão querer mudar a sua disciplina, mudar o que ele já ministra, muitas vezes articulado a sua pesquisa, a sua tese de doutorado, para atender essas demandas da rede. E, por sua vez, eu ouvi do representante da universidade pública que sim, que é verdade, que ele não iria gostar de reduzir a sua licenciatura para uma formação da rede pública. E aqui eu trago uma dicotomia, né, uma divisão que eu acho que a gente precisa superar. E que eu acho que o caminho, que o professor Menezes nos traz como alerta, o caminho é justamente a gente pensar no E. Eu acho que uma formação que é focada para a rede pública, ela não significa uma formação aligerada, uma formação que seja treinamento para o trabalho, mas sim que esse professor, com vasto repertório cultural, um intelectual da ação, estará lá junto à escola pública. Então, a gente não tem que pensar a universidade pública não tem interesse em participar da formação da educação básica, porque seria uma formação para o trabalho. Mas esse trabalho, sendo um trabalho digno, autoral, que pressupõe um intelectual da ação, ele precisa sim ser abraçado pela universidade pública. E a universidade pública, em diálogo com a educação básica, vai ter, de fato, essa contribuição que a cátedra vem alertando já desde a sua fundação. E então eu coloco a minha fala agora mais como um depoimento agradecimento, porque foram 3 anos como pós-doc na cátedra e se o professor Menezes traz que existe essa falta de perspectiva, eu queria trazer que a cátedra para mim foi uma perspectiva. Então vou compartilhar um pouquinho de como foi essa experiência de ser pós-doc da cátedra.
eu acho que a cátedra tem algumas instâncias que são de muito valor. Gostaria de colocar na pessoa do professor Lino e do professor Nilson esse lugar da solidez dos conhecimentos desse melhor lado do academicismo. A quantidade de mini-cursos, a quantidade de aulas que a gente teve disponibilidade, que estão aí abertas ao público, né, que podem, de fato, chegarem a tantas e tantas pessoas ao redor do país e do mundo, e que a pandemia também nos permitiu, né, a partir da tecnologia, eu acho que esse é um lugar fundamental, né, essa robustez do conhecimento, esse campo vasto dessa cultura que precisa ser preservada e difundida. Então, eu acho que em nome dos dois, assim, que são grandes intelectuais e que aportaram tantos conhecimentos para nós, trazendo, inclusive, outros convidados dos mais diversos. Mas as reuniões da cátedra também eram muito significativas, né, às quintas-feiras. Essas reuniões, eu, inclusive, comecei a participar dessas reuniões antes de ser aprovada no edital, porque quando eu vi que tinha essa oportunidade, eu falei, quero estar nesse grupo, quero ouvi-las. E era num momento de pandemia em que eu e minha família, a gente ficava completamente isolado. A gente não saía para nada, nada, nada. E era um momento assim que se ligava os noticiários, notícias muito difíceis, né? Situações na família, em colegas. Então, era um momento de contenção, um momento de tristeza. E, ao mesmo tempo, a cátedra era um lugar de tanto oxigênio, de tanto entusiasmo, que de alguma maneira me ajudou a sobreviver a esse momento de pandemia, e acredito que outros colegas também sentem isso. Esse momento de euforia de estarmos conectados com tantas ideias e com tantas pessoas. Então, esses momentos coletivos foram fundamentais. Mas queria também fazer um agradecimento muito especial ao professor Naumar e ao professor Menezes. Porque se a gente um dia começou a falar sobre interdisciplinaridade, acho que eles dois são representantes vivos disso, que trazem isso na pele em toda a sua robustez intelectual e como forma de ser. E eu acho que aqui a gente tem, para mim especialmente, um outro lado da cátedra, que além de produção de conteúdo, como a professora Roseli falou, são as pessoas. E essas pessoas que fazem a cátedra são muito diferenciadas. Mesmo num modo online, em interações virtuais, a conexão que foi possível ser gerada nesse momento, as relações que a gente criou, e principalmente acho que a abertura. A gente fala de uma nova educação em que o aluno tem outro papel, e aqui na cátedra a gente pôde vivenciar isso como pós-docs, como pesquisadores colaboradores. A gente pôde estar ali fazendo, aprendendo junto, tentando, errando, olhando como que faz. Então, acho que aqui teve um aprendizado enorme, gigantesco, e que eu queria realmente agradecer muito, porque é de forma muito, muito amorosa que vocês fazem tudo isso, de forma muito completa, né, no seu... Tatiana, a interdisciplinaridade aqui isso aqui era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Esse prédio era a universidade. E no porão desse prédio era o centro acadêmico. Então, as discussões de futuro, os sonhos de futuro da juventude de então, estavam no porão. E no porão não tinha disciplina. Tinha a interdisciplina e a indisciplina. Essa graça do convívio de humanas e exatas e matemática, essa graça estava presente nessa relação dos diferentes conceitos e da juventude pensando no futuro no porão. Eu acho que nós precisamos um pouco reeditar essa coisa e foi gostoso você lembrar disso. Caminhar pelos porões. E então, assim, eu acho que gostaria de fazer realmente um agradecimento muito especial pela liderança que vocês são e pela forma com que vocês ensinam. Não só pela fala, mas principalmente pela ação. Então, são pessoas muito inspiradoras. E um outro agradecimento, e que também acho que representa essa vivência da cátedra, é a professora Bernadette e a professora Roseli. Porque são mulheres intelectuais
lideranças que articulam de forma muito incrível a educação básica com o ensino superior. Vocês são, assim, para nós, né, pesquisadoras jovens, professoras, muito inspiradoras. Vocês, de fato, abrem caminho na universidade e nas políticas públicas para que todas nós façamos essa articulação. Então, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Então, professor, então, acho que se tem alguma perspectiva, que eu acho que, de fato, o futuro é bastante difícil para a educação básica e para o ensino superior, em especial agora, diante das tecnologias, a gente tem que olhar para tecnologias emancipadoras que agreguem, que incluam. A cátedra trouxe isso de várias maneiras, trazendo diálogo para pessoas, com pessoas das mais diversas possíveis nos nossos encontros. Tem um especial carinho, por exemplo, pelo um encontro com o Bispo Quilombo, acho que foi para a gente um super presente, mas quanto tantos outros, né? A professora Cláudia Costin aqui presente também. Então, acho que foram inúmeras os momentos mais do que especiais nessa cátedra, refletindo e fazendo. Então, se existe uma possibilidade para a universidade, eu diria que é a partir do que a gente viveu aqui na cátedra. Então, muito obrigada por esses 3 anos e que agora se materializam também num processo metacognitivo nesse livro. Obrigada.